Vamos ver agora o livro do Dr. Norberto Kepp, Psicoterapia e Exorcismo. É o capítulo B7, página 41. O título: São os vícios que causam sofrimento aos seres humanos. Como os demônios já escolheram definitivamente o mal, não têm mais condições de o entender para viver no bem, motivo que os leva a manifestar só o que é ruim para eles próprios, não conseguindo mais estar em qualquer elemento bom. Por esse motivo, não podemos considerar que eles estariam em situação semelhante a nós, pois ainda participamos dos bens divinos. Essa é a causa deles viverem no delírio, pensando que poderiam criar alguma coisa, como falava Lúcifer a Cristo, que ele havia feito os reinos deste mundo, revelando enorme delírio megalômano. Podemos afirmar que os seres humanos em geral vivem uma espécie de delírio, porque seguem toda a estrutura social deformada pela influência da inversão demoníaca, dominando a civilização como dinheiro, os prazeres e poderes, elementos secundários e não fundamentais para a existência. Quando o indivíduo pensa que, ao seguir as chamadas leis divinas, está fazendo enorme sacrifício, vive totalmente fora da realidade, porque é justamente o contrário, pois são os vícios que ocasionam terríveis aborrecimentos. Basta sentir o vazio e insatisfação que uma vida de prazeres causa e enorme agonia que os avarentos sofrem com seu dinheiro, as dores no corpo que têm os comilões. Talvez não necessito falar da incrível satisfação dos que são parcos com os prazeres, contentes com os bens que possuem e tranquilos com a parcimônia nos alimentos. Quando Lúcifer falou para Adão e principalmente Eva, que poderiam ser como deuses, Gênesis capítulo 1, conhecendo o bem e o mal, mostrava-se ignorante, pois o mal é justamente o contrário. É o processo de evitar o próprio conhecimento. Ele se tornou um grande desconhecedor da realidade, motivo pelo qual toma todas as atitudes erradas em malefício até de si próprio. Portanto, temos de caracterizar, considerar que os demônios não são assim tão espertos como pensam, mas pobres diabos que jogaram fora o que tinham e os seus acompanhantes idem. Em meu trabalho trilógico tenho analisado os campos de conhecimento e visto que em sua maior parte são invertidos, que significa que todos eles encaminham a humanidade para seu fim. A grande dificuldade está em notar o verdadeiro conhecimento que tem sua origem na metafísica, que nem todas as pessoas alimentam em suas existências. Para ver o verdadeiro conhecimento de nossa civilização, é necessário saber a etiologia do mal, que está baseada em seu principal criador, Lúcifer e seus acompanhantes. Se não fosse assim, a humanidade continuaria a ignorar pelo menos 90% de tudo que se passa em nosso planeta, não sendo esclarecido o tenebroso papel que os demônios exerceram em nossa civilização. Pouco ou até quase nada compreenderíamos sobre os acontecimentos funestos que estamos sedentos de saber.
Posso afirmar que só sabemos até menos de 10% do que se passa no mundo, devido à ausência de percepção da ação dos seres demoníacos que passam o tempo se escondendo com medo de serem descobertos e depois rejeitados. Não podemos nos esquecer que o mal é privação e o bem sabedoria. Neste caso, se o ser humano pudesse ver em que estado de decadência estão os diabos e os seres demoníacos, iria rejeitá-los. Fizeram de Jesus Cristo uma imagem religiosa muito diminuta, como se ele fosse apenas o criador de religião, e não como é realmente a segunda pessoa da Trindade Divina, Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo que existe e Senhor de todo bem, e não só um ser humano. A patologia humana quis reduzir muito a sua imagem por causa da inveja e arrogância que poderão ser corrigidas agora. Se o leitor analisar bem, verá que em todos os outros setores da existência foi vedada a orientação de Deus Filho, como se ele fosse inconveniente. O que eu estou mostrando em meu trabalho trilógico é que qualquer setor que não tivesse baseado nele estará fadado ao insucesso, porque é o seu Criador. Estamos no momento exato para desinverter os sentimentos, pensamentos e ações que foram invertidos pelo anjo esquizofrênico Lúcifer e seus seguidores. Então é importante ouvir esse texto várias vezes para nos desenvolvermos cada vez mais e vivermos dentro de um processo iluminado, maravilhoso, seguir o bem, pensar o bem e falar o bem. É assim que nós melhoraremos nossas vidas. É assim que poderemos seguir na paz, na evolução, no progresso, em todos os níveis. Vamos nos concentrar em Deus e agradecer essa possibilidade que temos de ler, de aprender. A vida é sabedoria. Vamos ver agora o livro do Dr. Norberto Kepp, Psicoterapia e Exorcismo. É o capítulo B7, página 41. O título: São os vícios que causam sofrimento aos seres humanos. Como os demônios já escolheram definitivamente o mal, não têm mais condições de o entender para viver no bem, motivo que os leva a manifestar só o que é ruim para eles próprios, não conseguindo mais estar em qualquer elemento bom. Por esse motivo, não podemos considerar que eles estariam em situação semelhante a nós, pois ainda participamos dos bens divinos. Essa é a causa deles viverem no delírio, pensando que poderiam criar alguma coisa, como falava Lúcifer a Cristo, que ele havia feito os reinos deste mundo
revelando enorme delírio megalômano. Podemos afirmar que os seres humanos em geral vivem uma espécie de delírio, porque seguem toda a estrutura social deformada pela influência da inversão demoníaca, dominando a civilização como dinheiro, os prazeres e poderes, elementos secundários e não fundamentais para a existência. Quando o indivíduo pensa que, ao seguir as chamadas leis divinas, está fazendo enorme sacrifício, vive totalmente fora da realidade, porque é justamente o contrário, pois são os vícios que ocasionam terríveis aborrecimentos. Basta sentir o vazio e insatisfação que uma vida de prazeres causa e enorme agonia que os avarentos sofrem com seu dinheiro, as dores no corpo que têm os comilões. Talvez não necessito falar da incrível satisfação dos que são parcos com os prazeres, contentes com os bens que possuem e tranquilos com a parcimônia nos alimentos. Quando Lúcifer falou para Adão e principalmente Eva, que poderiam ser como deuses, Gênesis capítulo 1, conhecendo o bem e o mal, mostrava-se ignorante, pois o mal é justamente o contrário. É o processo de evitar o próprio conhecimento. Ele se tornou um grande desconhecedor da realidade, motivo pelo qual toma todas as atitudes erradas em malefício até de si próprio. Portanto, temos de caracterizar, considerar que os demônios não são assim tão espertos como pensam, mas pobres diabos que jogaram fora o que tinham e os seus acompanhantes idem. Em meu trabalho trilógico tenho analisado os campos de conhecimento e visto que em sua maior parte são invertidos, que significa que todos eles encaminham a humanidade para seu fim. A grande dificuldade está em notar o verdadeiro conhecimento que tem sua origem na metafísica, que nem todas as pessoas alimentam em suas existências. Para ver o verdadeiro conhecimento de nossa civilização, é necessário saber a etiologia do mal, que está baseada em seu principal criador, Lúcifer e seus acompanhantes. Se não fosse assim, a humanidade continuaria a ignorar pelo menos 90% de tudo que se passa em nosso planeta, não sendo esclarecido o tenebroso papel que os demônios exerceram em nossa civilização. Pouco ou até quase nada compreenderíamos sobre os acontecimentos funestos que estamos sedentos de saber. Posso afirmar que só sabemos até menos de 10% do que se passa no mundo, devido à ausência de percepção da ação dos seres demoníacos que passam o tempo se escondendo com medo de serem descobertos e depois rejeitados. Não podemos nos esquecer que o mal é privação e o bem sabedoria. Neste caso, se o ser humano pudesse ver em que estado de decadência estão os diabos e os seres demoníacos, iria rejeitá-los. Fizeram de Jesus Cristo uma imagem religiosa muito diminuta, como se ele fosse apenas o criador de religião e não
como é realmente a segunda pessoa da Trindade Divina, Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo que existe e Senhor de todo bem, e não só um ser humano. A patologia humana quis reduzir muito a sua imagem por causa da inveja e arrogância que poderão ser corrigidas agora. Se o leitor analisar bem, verá que em todos os outros setores da existência foi vedada a orientação de Deus, Filho, como se ele fosse inconveniente. O que eu estou mostrando em meu trabalho trilógico é que qualquer setor que não tivesse baseado nele estará fadado ao insucesso, porque é o seu Criador. Estamos no momento exato para desinverter os sentimentos, pensamentos e ações que foram invertidos pelo anjo esquizofrênico Lúcifer e seus seguidores. Então é importante ouvir esse texto várias vezes para nos desenvolvermos cada vez mais e vivermos dentro de um processo iluminado, maravilhoso, seguir o bem, pensar o bem e falar o bem. É assim que nós melhoraremos nossas vidas. É assim que poderemos seguir na paz, na evolução, no progresso, em todos os níveis. Vamos nos concentrar em Deus e agradecer essa possibilidade que temos de ler, de aprender. A vida é sabedoria. Vamos ver agora o livro do Dr. Norbert Kepp, Psicoterapia e Exorcismo. É o capítulo B7, página 41. O título: São os vícios que causam sofrimento aos seres humanos. Como os demônios já escolheram definitivamente o mal, não têm mais condições de o entender para viver no bem, motivo que os leva a manifestar só o que é ruim para eles próprios, não conseguindo mais estar em qualquer elemento bom. Por esse motivo, não podemos considerar que eles estariam em situação semelhante a nós, pois ainda participamos dos bens divinos. Essa é a causa deles viverem no delírio, pensando que poderiam criar alguma coisa, como falava Lúcifer a Cristo, que ele havia feito os reinos deste mundo, revelando enorme delírio megalômano. Podemos afirmar que os seres humanos em geral vivem em uma espécie de delírio, porque seguem toda a estrutura social deformada pela influência da inversão demoníaca, dominando a civilização como o dinheiro, os prazeres e poderes, elementos secundários e não fundamentais para a existência. Quando o indivíduo pensa que ao seguir as chamadas leis divinas está fazendo enorme sacrifício, vive totalmente fora da realidade, porque é justamente o contrário, pois são os vícios que ocasionam terríveis aborrecimentos. Basta sentir o vazio e insatisfação que uma vida de prazeres causa e enorme agonia que os avarentos sofrem com seu dinheiro, as dores no corpo que têm os comilões. Talvez não necessito falar da incrível satisfação dos que são parcos com os prazeres,
contentes com os bens que possuem e tranquilos com a parcimônia nos alimentos. Quando Lúcifer falou para Adão e principalmente Eva que poderiam ser como deuses, Gênesis capítulo 1, conhecendo o bem e o mal, mostrava-se ignorante, pois o mal é justamente o contrário. É o processo de evitar o próprio conhecimento. Ele se tornou um grande desconhecedor da realidade, motivo pelo qual toma todas as atitudes erradas em malefício até de si próprio. Portanto, temos de caracterizar, considerar que os demônios não são assim tão espertos como pensam, mas pobres diabos que jogaram fora o que tinham e os seus acompanhantes idem. Em meu trabalho trilógico tenho analisado os campos de conhecimento e visto que em sua maior parte são invertidos, que significa que todos eles encaminham a humanidade para seu fim. A grande dificuldade está em notar o verdadeiro conhecimento que tem sua origem na metafísica, que nem todas as pessoas alimentam em suas existências. Para ver o verdadeiro conhecimento de nossa civilização, é necessário saber a etiologia do mal, que está baseada em seu principal criador, Lúcifer e seus acompanhantes. Se não fosse assim, a humanidade continuaria a ignorar pelo menos 90% de tudo que se passa em nosso planeta, não sendo esclarecido o tenebroso papel que os demônios exerceram em nossa civilização. Pouco ou até quase nada compreenderíamos sobre os acontecimentos funestos que estamos sedentos de saber. Posso afirmar que só sabemos até menos de 10% do que se passa no mundo, devido à ausência de percepção da ação dos seres demoníacos que passam o tempo se escondendo com medo de serem descobertos e depois rejeitados. Não podemos nos esquecer que o mal é privação e o bem sabedoria. Neste caso, se o ser humano pudesse ver em que estado de decadência estão os diabos e os seres demoníacos, iria rejeitá-los. Fizeram de Jesus Cristo uma imagem religiosa muito diminuta, como se ele fosse apenas o criador de religião, e não como é realmente a segunda pessoa da Trindade Divina, Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo que existe e Senhor de todo bem, e não só um ser humano. A patologia humana que quis reduzir muito a sua imagem por causa da inveja e arrogância que poderão ser corrigidas agora. Se o leitor analisar bem, verá que em todos os outros setores da existência foi vedada a orientação de Deus, Filho, como se ele fosse inconveniente. O que eu estou mostrando em meu trabalho trilógico é que qualquer setor que não tivesse baseado nele estará fadado ao insucesso,
porque é o seu Criador. Estamos no momento exato para desinverter os sentimentos, pensamentos e ações que foram invertidos pelo anjo esquizofrênico Lúcifer e seus seguidores. Então é importante ouvir esse texto várias vezes para nos desenvolvermos cada vez mais e vivermos dentro de um processo iluminado, maravilhoso, seguir o bem, pensar o bem e falar o bem. É assim que nós melhoraremos nossas vidas. É assim que poderemos seguir na paz, na evolução, no progresso, em todos os níveis. Vamos nos concentrar em Deus e agradecer essa possibilidade que temos de ler, de aprender. A vida é sabedoria. Peti, vai pro quarto, vai. Peti! Desce.
Oi, boa noite. Boa noite a todos. Bom dia, professora. Consigo, claro. Minutinho. Na moda, não poderia ser diferente, pois graças ao crescimento explosivo do fast fashion, desde os anos 80, a moda é a segunda indústria mais poluente do mundo, depois da petrolífera, a segunda que mais consome e desperdiça água, depois da agricultura, e a número 1 em obsolescência programada, superando até a indústria de eletrônicos. O poliéster, que é proveniente do petróleo, é a fibra mais utilizada na fabricação de tecidos. Não.
Professor, vendo as fotos de São Paulo de antigamente, a gente admira, porque vê esse fator elegância, né? Porque se a pessoa se veste elegantemente, não exagerando, é bonito, né? Eu estive numa festa agora da minha neta, que era foi uma festa da colação de grau de medicina. E a parte de elegância era muito bonita. E a festa foi linda. Só que a única coisa que destoou, que era a música, era punk. Então a gente, muito ruim aquilo. Mas a parte de elegância das mulheres, dos homens, foi muito bonita.